Muito bem, estamos de volta. Pessoal, tem um recado muito importante para você que quer entrar na universidade através do Enem. Atenção, vou tentar explicar de uma maneira bem didática para você entender. Você, naturalmente, precisa entrar na universidade com uma excelente nota no Enem 2015. É isso que você quer? Então, se a palavra é sim, eu tenho a solução para você. Você que vai fazer o Enem, você vai acessar agora o site ensinarnaweb.com.br. ensinarnaweb.com.br, vai fazer a sua inscrição no curso chamado A Chave do Enem. E eu vou explicar agora que somente o curso A Chave do Enem permite com que o aluno que vai fazer o Enem absorva o conteúdo de uma forma prática e sem complicações. Você não pode entrar no Enem sem acessar o ensinarnaweb.com.br. Tá? E aí você vai saber tirar todas as suas dúvidas e fazer tudo sem complicação, através desse curso, naturalmente. Você pode contar com a ajuda de tutores que estão online para tirar todas as suas dúvidas, além de poder acessar o site de qualquer dispositivo, e aí como o computador da sua casa, o seu celular, o tablet, não tem desculpa para não estudar. Além disso, você pode estudar onde estiver. O curso A Chave do Enem será o seu diferencial. Acesse agora o site ensinarnaweb.com.br, faça sua inscrição e saia na frente, pois você irá aprender todas as técnicas para se sair muito bem, por exemplo, nas redações, nas provas. Portanto, para você que vai fazer o Enem, para você pai, mãe que está ligado, você tio, avô, está ligado no programa, faça a inscrição do seu parente, do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto que vai fazer o Enem. Não perca a oportunidade. Presenteie, valorize o jovem da família, garanta o futuro da pessoa que você ama. Acesse agora o site ensinarnaweb.com.br, faça a sua matrícula nesse curso que vai alimentar e vai aumentar e muito a chance de você ter um futuro muito melhor e ser um verdadeiro universitário. A Chave do Enem é o seu segredo para o Enem 2015. Todas as apostilas, todas as dúvidas serão retiradas. Não deixe de acessar. Se você quer pontuar bem, ter boas notas do Enem para fazer o seu curso de medicina, direito, arquitetura, como a Dimara que se formou agora, faça a inscrição no ensinarnaweb.com.br. As dúvidas serão retiradas no próprio site, ok? Olha aqui. Definidos os adversários de Cruzeiro e Atlético na Copa do Brasil, o Cruzeiro pega o Palmeiras e o Atlético encara o Figueirense. Dias e horários das partidas acontecem, os sorteios acontecerão hoje às 15 horas, né? E aí, a pergunta para vocês aqui, quem se deu melhor? Quem vai ter mais dificuldades? Os mineiros seguem, vocês acham que seguem na competição e tal? Aí é apostar. Aí é futurologia, não é? Não tem jeito de ser diferente. Começo com você, J. Júnior. Aliás, manda um abraço aí para quem você está querendo mandar aí. Eu encontrei com... Curiosa história. Curiosa história. Se você não contar, eu vou contar. Não, o inspetor Gustavo, que lá da Delegacia de Venda Nova, eles assistem a gente. Manda um abraço para todo mundo lá da Delegacia de Venda Nova. Um abração para vocês. Eu não vou contar. O que tem de curioso? Isso eu não entendi. É porque eu não posso contar como é que foi. Entendi. Porque ele estava abordando um humilhante. Ele estava... E ele abordando o humilhante, o Juverci passou, e ele abordando o cara, mandando um abraço aos donos da bola. Legal. Isso. Ele estava fazendo um trabalho dele com muita qualidade. Um abraço para todo mundo de lá. Nós temos a melhor polícia, as melhores polícias do Brasil. Agora vamos falar desses confrontos aí. Ô, Juverci, você consegue ver, de fato, o Palmeiras como muito favorito, como alguns estão colocando, diante do Cruzeiro? Eu não consigo, mas eu gostaria de ouvir. Muito não, mas que é favorito, sim. Em relação a essa questão de equilíbrio, o Atlético, é claro que o Atlético se deu melhor, gente. O Atlético pegou o Figueirense, o Cruzeiro pegou o Palmeiras. O Atlético tem um time muito mais acertado do que o Cruzeiro. Ao contrário, na verdade é o melhor time do Brasil e hoje o Cruzeiro está numa situação muito complicada. Então o Cruzeiro se deu mal, sim, e o Atlético está muito bem na situação. Edu, o fato de Marcelo Oliveira, que você sempre elogiou, mesmo quando ainda jogador, você assistia aos jogos, você acha que o fato do Marcelo não ter se dado bem em confrontos de mata-mata, dirigindo o Cruzeiro, agora tem o Palmeiras. O Palmeiras foi surpreendido no final de semana pelo Atlético do Paraná, que para mim não é melhor que o Cruzeiro, não. Tem gente que acha, eu não acho. Você acha que isso pode ter um efeito dentro do confronto? Não tem tradição, o Marcelo chega, mas não ganha, não sei o que tem. Os erros cometidos no Cruzeiro podem, de repente, servir como exemplo para o Cruzeiro
usar até como antídoto contra o Marcelo Oliveira. E aí, Edu? Ô Everton, eu acho que o simples fato de ser mata-mata já credencia o Cruzeiro a passar pelo Palmeiras. Não porque o Cruzeiro tem mais tradição que o Palmeiras ou vice-versa. É porque é mata-mata. O Palmeiras tem um time mais certo que o Cruzeiro hoje? Tem, isso é fato. A gente pega a tabela do Campeonato Brasileiro, você vê que o Palmeiras é um time mais ajustado. E no campo que o Cruzeiro. também. Tem um elenco melhor do que o Cruzeiro? Tem. Tem um treinador melhor que o do Cruzeiro? Na minha opinião, tem. Só que é mata-mata. Se o Cruzeiro vai ao Palestra, vamos supor que no mando de campo agora sai o Cruzeiro, faz o primeiro jogo em São Paulo. O Atlético Paranaense veio aqui contra o Cruzeiro e o Atlético Paranaense não viu a cor da bola. Ele nem chutou a gol direito no Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou de 1-0, poderia ter ganhado de 2-3. Esse mesmo Foi Atlético só 1 a 0? Paranaense... Foi 2, Foi 2-0. 1-0 foi contra o Goiás. 2-0. É. Esse mesmo Atlético Paranaense foi lá no Palestra, na Arena Palmeiras, e venceu o Palmeiras. O Cruzeiro tem totais condições de chegar lá num jogo, um dia ruim do Palmeiras, um dia bom, como aconteceu o Cruzeiro Esporte. O Cruzeiro armou uma arapuca para o esporte, um esquema bem montado pelo Luxemburgo, poderia ter saído de Recife com 2-0. Se isso no mata-mata acontece, o Cruzeiro vai lá, vence 1-0, 2-0, elimina o Palmeiras. E aí vem a questão de dar moral, da motivação, porque o Cruzeiro joga as oitavas de final, elimina o Ituano. Aí vai todo mundo, mas passou pelo Ituano. Isso é verdade. Agora, se elimina o Palmeiras, o Cruzeiro cresce, se agiganta. Olha, o Cruzeiro eliminou o Palmeiras. É a competição que o Cruzeiro tem que apostar. Eu acho que, olhando por esse ponto, esse confronto não é de todo ruim, não. Agora, o Cruzeiro pegou o pior adversário entre aqueles que estavam no potinho momento, B. né? Isso é fato. E o Atlético, se não pegou o pior, na minha opinião, pegou o terceiro pior para se enfrentar. Na ordem, Palmeiras, Santos, depois Figueirense. Porque eu acho, hoje, você jogar contra Vasco, contra Coritiba, Ituano, Paysandu, Ceará, Ituano. o Figueirense é mais complicado. Quem foi ao jogo no Independência Atlético Figueirense Dificílimo, viu o complicado. sofrimento que foi para o Atlético fazer 1-0 em determinados momentos do jogo. O Figueirense perdeu oportunidades, Vitor fez defesa, o Figueirense poderia ter saído com um resultado melhor aqui em Belo Horizonte. O Figueirense é um baita time? Não, mas é muito bem treinado pelo Argel, muito ajustado. E o Atlético vai encontrar dificuldades. Agora, a ferro e fogo, seco, quem vai ter mais dificuldade é óbvio que é o Cruzeiro. Isso é ponto. Ô, Dimara, você destacaria que a tradição do Cruzeiro de estar ao lado do Grêmio, como ser ao lado do Grêmio, dois dos maiores campeões da Copa do Brasil, você acha que tem hora que pesa e a hora é agora de pesar a tradição? O Palmeiras também foi campeão 2 vezes, né? Uma então, o Palmeiras exatamente também. em cima do Cruzeiro, e o Cruzeiro uma em cima Isso aí. do Palmeiras. Palmeiras, que até que eu disse isso no jogo aberto. Grandes Mas a tradição pode ser o diferencial. Outra coisa, o Luxemburgo teria usado os 3 volantes contra o Sport no momento certo de ir para o mata-mata contra o Palmeiras na Copa do Brasil, de repente num jogo já treinado e de fato tenha funcionado. Você acha que ele pode, de repente, usar isso contra o Palmeiras? O Palmeiras vai ter dificuldade para entrar. Eles vão ter um treino domingo, volantes. né? É verdade. A Van Premier acontece domingo. Eu acho que vai ser um grande confronto, e principalmente porque se você pegar a entrevista do Vanderlei na sexta-feira, o Vanderlei já disse que a prioridade é a Copa do Brasil. Então, quer dizer, o foco do Cruzeiro, ele não falou assim, olha, a prioridade é a Copa do Brasil, mas ele disse o seguinte, nós vamos deixar um pouco de lado as pretensões em termos de brasileiro e podemos focar na Copa do Brasil, porque essa vaga da Libertadores, enfim, você tentar alguma coisa a mais nessa temporada, pode vir da Copa do Brasil, exatamente porque ele confia nesse momento decisivo. Se você está num dia bom, numa história boa, que seu jogo encaixa, é nesse dia que você resolve. A Copa do Brasil te dá essa possibilidade. Óbvio que do outro lado as pessoas falam assim, o Marcelo não chega, mas o Marcelo foi vice de 3 Copas do Brasil, gente. Isso não é chegar, ele chegou. Ele não levou o título, ou seja, ele passa pelas situações, ele passa pelo mata-mata. E nem acho que é tão terrível assim, quando se cobra tanto dele em termos de mata-mata do Cruzeiro, você cobra em Libertadores, num outro contexto e tal. Copa do Brasil é uma outra história. E o Marcelo também falou relacionado à Copa do Brasil, que também é uma prioridade do Palmeiras. Por quê? Porque em termos de brasileiro, ele já deixou muito claro, para ele o time, assim como o Tite já deixou também, o time que está pronto para ser campeão em pontos corridos é o Atlético. Os dois já falaram sobre isso, o Tite repetiu isso ontem. Então a Copa do Brasil passa a ser uma alternativa para essas equipes na questão do mata-mata, na questão de você eliminar de forma mais rápida e imediatista. E a Copa do Brasil traz essa possibilidade. E concordo com o Paz, todo mundo fala assim, o Atlético e Figueirense nada. Que isso? A gente sabe que as situações são bem outras. A Copa do Brasil não tem esse Não negócio. tem. E aliás, por isso o charme dela está exatamente nisso. É por isso que eu acho que tem que ter o brasileiro de pontos corridos, não se pode mudar essa fórmula, e tem que ter a Copa do Brasil, porque ela te traz essa emoção de você ter todo mundo A, B, C, D e todo mundo junto e as possibilidades que você cria com a Copa do Brasil. Não, mas com essa fórmula que entraram os times da Libertadores, situação, né? Fortaleceu muito a Copa do Brasil. Claro que a gente tem que ver ainda como é que vai ficar essas quartas de final, porque na verdade nem a CBF sabe
direito como é que vai ficar. Então, a sequência, não dá para a gente ter aquele chaveamento que você tem a sequência e fala, olha, isso pode acontecer ou não. A gente não tem, neste momento, essa possibilidade. Mas, se você olhar no que está acontecendo hoje, claro que o Cruzeiro pegou um adversário mais difícil, teoricamente. Mas a Copa do Brasil nunca foi teoria. Eu prefiro acreditar na tradição do Cruzeiro, porque é muito cômodo, né? Dizer isso, o torcedor que está em casa gosta de ouvir. A tradição do Cruzeiro. Não é isso. É um comentário até meio chato de fazer, meio piegas, mas eu prefiro acreditar na tradição do Cruzeiro, mas acreditar, acima de tudo, no que a Copa do Brasil tem de melhor, que são as surpresas. Isso aí. Né? Porque hoje, de fato, o Cruzeiro eliminar o Palmeiras, para muitos seria uma surpresa. Porque o Palmeiras está muito melhor no Campeonato Brasileiro. Só que eu acredito na tradição. E outra coisa, aí entra a questão do treinador matreiro. Sabe? E eu acho que o Luxemburgo tem esse lado que na Copa do Brasil pode funcionar até melhor do que no Brasileiro. Não sei, talvez sim. A mobilização. E mata-mata, você falou de mobilização, mata-mata. De repente, um avanço em cima do Palmeiras, é aquilo que o Edu falou. O time se agiganta, cara. Claro. Então não dá para você desprezar. Se olhar para o Ituano e falar, não, vai tomar sacode do Inter. Mas olha a situação do Inter. Tomou 5 da Chapecoense, que não tem muito tempo. Acho que é muito difícil. O São Paulo já passou pelo Ceará. Vai acreditando nisso. Tem a questão porque das acreditando viagens. nisso, acreditando nisso, né, de que muitos ficaram pelo caminho para Paulista de Jundiaí, Santo André. Então a Copa do Brasil ela tem um estilo totalmente diferente e bem peculiar. E ela se aproxima um pouquinho da Libertadores. Que as surpresas acontecem com frequência. Quando o Cruzeiro passou do São Paulo na Libertadores desse ano, muitos realmente apostaram. O Cruzeiro agora vai evoluir muito, vai se agigantar. Aí veio justamente o que pode acontecer na Copa do Brasil. Uma noite infeliz faz com que você seja eliminado. O Cruzeiro fez o primeiro jogo muito bem contra o River fora de casa. Numa noite completamente infeliz no Mineirão, tomou 3-0 e foi eliminado. Justamente, a Copa do Brasil é muito por esse caminho também que vem na Libertadores. Foi 2012, Edu, que o Goiás tirou o Atlético da Copa do Brasil aqui? 2012. Vários anos 2012. Não, mas eu digo aqui, recentemente. O Atlético tinha um time muito melhor. O Atlético não venceu o jogo ainda, lá. Mas ele tomou um gol e foi eliminado. Exatamente. Acho que foi 3-1 o jogo ou 3-2. Foi o Ricardo Braga que fez gol, não, né? Não, eu não lembro. Mas enfim. A questão do mando de campo... E o Atlético era muito melhor que o Goiás naquela oportunidade. Vários campeões da Copa do Brasil foram... Agora, o Paulista de Jundiaí, o Atlético contra o Figueirense, você falou, você tem razão, pô. Olha o sufoco que foi pro Atlético ganhar do Figueirense aqui. O Argel é maluco. Completamente maluco. Ele mesmo. Cria peixe na gaiola mesmo. O cara bebe água no bidê. O cara é louco. Mas ele arma o time muito bem, pô. Ele não tem grandes jogadores, ele não tem dinheiro. E ele tá ali. E ele sempre tá bem no Figueirense, né? Ele tá pro Figueirense como o Neto Xavier tá pro Boa Esporte. É verdade. Agora, a questão do mando de campo, vale lembrar que o Atlético no dia 16, no final de semana, véspera do primeiro jogo, joga contra a Chapecoense, em Chapecó, e no dia 19 pode pegar o Figueirense em Florianópolis. Por isso a importância do Atlético conseguir nesse sorteio o mando de campo, mandar a segunda partida. Porque aí ele sair de Chapecó, iria para Florianópolis e ficaria uma semana. Ao invés de vir aqui, para voltar para lá, para voltar para cá de novo, essa logística influencia muito. Sim. Jogar contra o Paysandu, no Mangueirão lotado, lá em Belém, é complicado, dependendo de onde você jogou antes pelo Brasileiro. Sim. A mesma coisa jogar contra o Ceará. Então, Atlético e Cruzeiro jogando contra equipes daqui do Sul, Sudeste, eu acho que já ajuda um pouquinho. E como em qualquer outra competição, como a Copa do Brasil, teremos grandes surpresas. É pagar para ver. Pode ter certeza. Questão de tempo. Já teve no sorteio Flamengo e Vasco, Corinthians e Santos. Fantástico. Sensacional. Cruzeiro e Palmeiras. E os compromissos que as equipes têm no Brasileiro também, né? Vocês não podem deixar. Você está com o Corinthians na Copa do Brasil, você está com o Atlético na Copa do Brasil, que estão disputando a ponta do Campeonato Brasileiro. Em que momento que eles vão fazer a definição? Pode influenciar. O Cruzeiro teve essa situação ano passado, em relação à Copa do Brasil e em relação à disputa do Brasileiro. Teve um momento que ele falou, e agora? Eu tenho que priorizar, porque eu tive uma queda em termos de brasileiro, será que eu vou perder esse título? O Cruzeiro vai jogar a vida na Copa do Brasil. Exatamente. Olha, eu vou para um rápido intervalo, 2 minutinhos só, não saia daí, daqui a pouco tem mais a Kika Branco para registrar mais mensagens e a gente fala mais. O Léo Silva está falando, inclusive, desse confronto contra o Grêmio pelo Brasileiro que acontece no Mineirão. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Skin. Do jeito que o povo gosta. Com você, ele está com você.
te conhece, te escuta, te orienta. Já pensou em ter um médico que conhece tudo sobre você? A Unimed pensou e lançou o Unimed Pleno. Ele está com você, pra cuidar de você. Com ele, você tem um médico Unimed Pleno, o seu médico para toda hora, que te acompanha e te orienta sempre que for preciso. Aproveite as condições especiais de lançamento. Ligue 4020 4020 e saiba mais. Ele está com você sempre. Domingo agora, seu pai pode ganhar mais de 400 mil reais em prêmios. Mais de 400 mil reais em prêmios. Minas Cap vai sortear um gol mais um palio no primeiro prêmio. No segundo prêmio, outro gol e outro palio. Um Up e um Sandeiro no terceiro. No quarto prêmio, uma casa, um Corolla e uma S10. E mais 10 smartphones no Giro da Sorte. Dê o melhor pra quem merece. Dê o Minas Cap Especial Dia dos Pais. Mais de 400 mil reais em prêmios. Ponto M. Conceito, beleza e moda exclusiva para o homem. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Não, é a zica, filho, é a zica. A zica no ninguém. Opa, estamos de volta, olha aqui. Já falei por diversas vezes aqui no programa, e é curioso, nas ruas as pessoas me perguntam como o ronco, ou conhecido também como a apneia do sono, prejudicam sua saúde. A relação com a sua esposa fica pior, com o seu marido também, te deixa cansado, se você dorme mal, fica cansado durante o dia, mas eu tenho a solução para você. A Home Hosp é uma empresa especializada em consultoria do sono. Para você não ter dúvidas e ter noites tranquilas, você vai ligar agora para 3087-1336 e tirar todas as suas dúvidas sobre os tratamentos para o distúrbio do sono. O tratamento ouro, que acaba imediatamente com o seu ronco, é esse aparelho que está sendo mostrado aqui. É chamado CPAP. Olha que bacana, pessoal. O CPAP ele leva a oxigenação necessária para que você não tenha mais apneia noturna. Então, ele vai acabar de uma vez por todas com o ronco. Vai fazer você se sentir uma pessoa muito mais disposta e saudável. Dormindo bem, você acorda melhor, vive melhor. Tem uma promoção para você para acabar de vez com o seu ronco, ligando agora 3087-1336 e adquirindo o CPAP, a máscara é um presente da Home Hosp para você. Então ligue agora, tire todas as suas dúvidas de como acabar com o ronco. A consultoria acontece e é na Home Hosp. E compre, adquira o CPAP, que é fantástico. Para quem dorme num J2000, num colchão oriental J2000, use isso aqui, se bobear, você dorme 24 horas. Mas acorda, tem uns que dormem e não acordam. O jogo contra o Grêmio foi confirmado para o Mineirão, né? Contra a vontade de Edu Panzi e Juverci Júnior. E o Léo Silva falou na Cidade do Galo sobre o estádio, sobre o confronto com o Grêmio no Mineirão. Veja aí. Tendência assim, até pela campanha que a gente vem fazendo, pelos números de torcedores que nós estamos colocando no Mineirão. Então nós temos ali dois estádios que podemos jogar, o Independência e o Mineirão, com tranquilidade, né? Acho que a diferença entre os dois estádios somente o público ao seu redor, né? Então acho que nós temos que fazer sempre bem feito, independente do local onde a gente vai jogar. E acredito eu que o Mineirão a gente é sempre bem sucedido, independente da época que a gente joga e pela história que já foi construída dentro do Mineirão. Então nós temos dois estádios né? Em Belo Horizonte, a gente vai procurar aproveitar e ter um melhor rendimento nos dois estádios, né? Quando puder e quando tiver que jogar. Tá aí o Léo Silva falando, eu gostaria de uma análise de vocês, mas antes eu tenho um abraço. Como é que chama o rapaz, ô Capiroto? O cara pede para mandar. Paulo Assis. Ai. Grande Paulo Assis. O Paulo Assis trabalha com cervejas especiais. Olha, mentira, não é Paulo. Paulo é irmão dele, é o Pedro Assis. Pedro Assis trabalha com cervejas especiais.
o Genta compra o barril e mama tudo no canudinho. Deixa eu mandar então, um abraço para pro Pedro Assis aí, que vamos lançar cerveja Os Donos da Bola. Vai ser recorde de venda em todos os pontos da cidade. Por gentileza de Mara, vamos mandar abraço, gente. Eu gosto de abraçar o público. Um abraço para o Davi Diniz, que é aniversariante hoje. Mandou um e-mail para a Kika e a Kika pediu. Quem é? Então, Davi Diniz. Falou que é fã do programa e tal. Então, um beijão para ele, aniversariante do dia. Você tem abraço? Ah, não, você já mandou. Você tem abraço também, Du? Não, eu quero mandar um abraço para quem está me xingando aqui no Twitter. Você vai mandar abraço até amanhã, meu amigo. Eu não sou arrogante, gente. Eu só tenho uma opinião contrária à sua. Vai mandar abraço até amanhã, e do pessoal aqui. Deixa não tem nada de arrogante. ver. Não quero ser dono da verdade. Então nessa toada das opiniões contrárias, por gentileza, o Léo Silva gosta de jogar no Mineirão. Os jogadores gostam de jogar no Mineirão. Não é? Um grande palco, as grandes conquistas do Atlético, as 3 aconteceram ali. Então os jogadores gostam. O Panzi não. Mas muitos torcedores preferem o Horto por causa da mística do Horto e tem um motivo. Pô, os números do Atlético no Horto são fantásticos. E a mística? Mas eu gostaria de saber a opinião do comentarista azedo do programa, por favor. A minha opinião é muito simples. Eu só não gosto de ficar quicando aqui e ali. O Atlético tem que optar por um estádio e jogar só nele. Independentemente que seja no Independência ou no Mineirão. Escolhe um e joga só lá. Eu não gosto desse negócio de joga 2 aqui, 3 lá, 1 aqui, 1 lá. Ah, mas está dando certo. Tudo bem, mas estou dando minha opinião. Eu não acho legal. Se o elenco prefere o Mineirão, como vários já deram entrevista falando, se o Levi prefere o Mineirão, pô, faz um acordo com o Mineirão e joga tudo lá. Deixa o Independência para o ano que vem, para outra coisa. Disso, se for fechar o Independência lá atrás, que feche e volte a jogar só lá. Agora, eu só acho que tem que jogar num estádio só. O time tem que ter uma casa. Ficar saindo de um, indo para outro, para mim, não é legal. Você tem uma opinião contrária? Completamente. Nós vimos a matéria no Jornal Metro hoje que mostra que o Atlético tem um lucro de média de 106 mil reais no Independência e 1 milhão nos jogos no Mineirão. E com a presença de 49 mil por jogo, média de 49 mil no Mineirão. Atlético contra grandes adversários, tem que ir pro Mineirão sim. A torcida vai lotar. Então por que você discorda totalmente de mim? Porque você está falando que tem que definir uma casa só. Não, dá para jogar nos dois, mas sim. E você definiu o Mineirão? Aí você concorda comigo. Não concordo, não. Eu acho que dá para continuar jogando nos dois, sim. Contra os... Acho que o Atlético está lutando o caminho correto. Contra os gigantes no Mineirão, contra os medianos no Independência. Esse é o caminho. O que você chama de mediano? Com você. Mediano para mim é Figueirense, Coritiba, Atlético Paranaense. São times medianos. Aí tem que jogar no Independência. Aí cobra mais caro. O próprio esporte é mediano. Que você vai vestir saia por ele. Mas aí Aí cai numa situação que aí o Atlético até entendo o seu ponto de vista. O Atlético vai jogar contra os medianos do Independência. Aí pega um Atlético Paranaense, um Curitiba, um Joinville e vai jogar no Independência. Mas vai cobrar mais caro, o torcedor vai pagar mais caro para assistir um time que é muito pior do que o que ele paga mais barato no Mineirão? É porque ele está falando de percentual e aí você cai nisso. É complicado essa coisa. Por isso que a diretoria também discorda do Panzi e do Juvenci. Eu acho que 35 mil, acima de 35 mil, a expectativa tem que ser no Mineirão, abaixo disso no Independência. E o que o Panzi está falando é verdade. Como é que você vai comparar isso? É muito complicado. Eu sou contra. Tem que jogar no Farião, lá em Divinópolis. Lá sim é pressão. É o famoso Camp Noia. Aqui é o Camp Neutro, né? Que é o Mineirão. Lá é o Camp Noia, cheio de noiada embaixo da ponte lá. Mais um dia aí de ver um grande estádio na minha cidade. Mas antes tem que duplicar a rodovia para chegar aí, que a coisa tá feia. Vamos embora, pessoal. Amanhã a gente volta a partir de 1 da tarde aqui na tela da Band. Obrigado, Kika, Dimara, Edu e Juvenci Júnior. Um abraço, tchau.